Pensa numa cena. Uma construtora ganha uma licitação enorme para construir uma ponte. O preço está lá, combinado, contrato assinado, tudo certo. Mas, no meio da obra, uma crise do outro lado do mundo faz o preço do aço, sei lá, triplicar. E aí, a empresa simplesmente absorve esse prejuízo gigantesco ou o contrato pode ser ajustado? Essa pergunta leva a gente direto para o centro do nosso mergulho de hoje. A gente recebeu um material bem completo sobre a nova Lei de Licitações e Contratos, a Lei 14.133, e a nossa missão aqui é desvendar um conceito que é, assim, crucial nessa relação: o equilíbrio econômico-financeiro. Ou seja, como é que a lei tenta garantir que o jogo seja justo tanto para o governo quanto para a empresa, mesmo quando o mundo vira de ponta cabeça. E essa garantia, ela é a pedra fundamental de tudo, sabe? É preciso entender que um contrato com o poder público, ele não é uma negociação entre iguais. Existe o que o direito chama de verticalidade. O interesse público sempre tem um peso maior. Isso dá ao governo uns superpoderes, que são as famosas cláusulas exorbitantes. Tipo o quê, por exemplo? A capacidade de alterar o projeto ou as quantidades no meio do caminho, de forma unilateral. Nossa, o que para uma empresa soa bem assustador. Exatamente. E é justamente por causa desses superpoderes do Estado que a lei cria um contrapeso. Se o governo pode mudar as regras do jogo, ele também tem o dever de garantir que a remuneração da empresa continue justa, equivalente ao que foi pactuado no início. É uma balança, então. Perfeito. É uma balança de dois pratos. Se o governo bota mais peso de um lado, com mais obrigações, ele tem que botar o mesmo peso do outro, com mais recursos. Manter essa balança calibrada é o direito sagrado do contratado. Ok, vamos abrir essa ideia de calibrar a balança. Pelo que eu entendi do material, a lei oferece, uma caixa de ferramentas para isso, mas com duas ferramentas principais que servem para coisas bem diferentes: o reajuste e a revisão. Parece que uma é para as flutuações normais, o previsível, e a outra é para os eventos tipo cisne negro, né? O imprevisível. A distinção é exatamente essa. Vamos começar pelo mais comum, o reajuste. Ele serve para lidar com os efeitos da passagem do tempo, algo totalmente previsível. E o mais curioso é que, juridicamente, o reajuste nem é visto como uma alteração do contrato. É só o cumprimento de uma cláusula que já estava lá. Por isso, a formalidade é menor, basta um registro simples, uma apostila. E ele tem basicamente duas caras, né? E quais seriam? A primeira é o reajustamento em sentido estrito. Isso é basicamente a boa e velha correção monetária pela inflação. O contrato já nasce prevendo um índice, tipo IPCA, e uma data de aniversário. Todo ano, naquela data, os preços são atualizados. É o básico para garantir que o valor não seja comido pela inflação. Certo, esperado. Mas e a segunda forma? Você falou que eram duas. A segunda é mais específica, chama repactuação. Ela é vital para contratos de serviços contínuos que usam muita gente, sabe? Tipo limpeza, segurança, portaria. Nesses contratos, 70% do custo é folha de pagamento. A repactuação acontece quando a categoria daqueles funcionários tem um aumento, um dissídio coletivo. A empresa, então, tem o direito de levar essa nova planilha de custos para o governo e repactuar o valor para cobrir esse aumento. De novo, é um evento previsível. Todo mundo sabe que vai ter negociação salarial todo ano. Entendi. Então, reajuste e repactuação cuidam das variáveis conhecidas, mas o que me intriga de verdade é o desconhecido. O que acontece quando um evento, uma pandemia, por exemplo, quebra as cadeias de produção? Ou uma guerra faz um insumo disparar? O contrato quebra ou tem uma válvula de escape? Aí a gente entra em outro universo, o da revisão contratual. Diferente do reajuste, a revisão é uma alteração real, profunda do contrato. Ela precisa de um termo aditivo. E acontece justamente para restaurar a balança que foi, violentamente desequilibrada por esses eventos extraordinários. O fundamento para isso é um princípio clássico do direito, a teoria da imprevisão. E a ideia por trás dela é muito elegante. E qual seria essa ideia? A de que todo contrato é assinado com base na realidade daquele momento. Existe uma cláusula que está ali, implícita,
que os juristas chamam de rebus sic stantibus. Nome é complicado. Mas significa simplesmente enquanto as coisas permanecerem assim. Se as circunstâncias mudam de forma radical por um fato que não foi culpa de ninguém, seria injusto forçar as partes a cumprirem o acordo como se nada tivesse acontecido, entende? O contrato precisa ser revisto. Ok, a regra de ouro é: o contrato tem que ser justo, mesmo no meio do caos. Mas o caos tem muitas formas, né? Pelo que o nosso material mostra, a lei precisou criar categorias para o caos. É quase um guia de campo para identificar os diferentes terremotos contratuais. Exato. É uma taxonomia do imprevisto. A primeira categoria, e talvez a mais famosa, é o caso fortuito ou força maior. Aqui a gente está falando de eventos da natureza ou de terceiros que são extraordinários e inevitáveis. Tipo uma enchente, uma pandemia. Exato. Uma enchente que destrói o canteiro de obras, uma pandemia que força um lockdown ou uma greve geral de caminhoneiros que impede a entrega de material. O ponto-chave é que o evento torna a execução do contrato cara demais ou, em alguns casos, impossível. O resultado pode ser uma revisão de preço e prazo ou até o fim do contrato, sem culpa para ninguém. Entendi. O caso fortuito é quando o universo interfere. Mas e quando o problema vem do próprio Estado? Não como cliente, mas como legislador, tipo um imposto novo. Isso me leva a um nome que parece de filme: Fato do Príncipe. O nome é dramático, mas a lógica é bem precisa. O fato do príncipe acontece quando uma medida do governo, de caráter geral, que não era para atingir aquele contrato específico, acaba impactando ele. O exemplo clássico é esse que você deu. O governo cria um imposto novo ou aumenta um que já existe e isso encarece um insumo essencial para o contrato. Ah, então a decisão não foi contra a empresa, foi para todo mundo, mas quebrou a matemática daquele contrato específico. Perfeito. A lei determina que, nesse caso, os preços têm que ser revistos para reequilibrar a equação. Faz todo sentido. Mas, e se a ação que prejudica o contrato vem do próprio órgão que assinou o contrato? Se o cliente, o governo, é quem causa o problema... Aí a gente sai do fato do príncipe e entra no fato da administração. Aqui, a culpa é direta, específica do órgão contratante. É uma ação ou omissão que trava o contrato. E a lei é bem clara nos exemplos. Pensa no governo atrasando pagamentos por mais de 2 meses. O que acontece bastante, imagino. Pois é. Ou quando ele suspende uma obra por mais de 3 meses sem um bom motivo. Ou algo super comum, não libera o terreno onde a obra vai acontecer. Nesses casos, a lei dá ao contratado o direito de também suspender o que ele tem que fazer ou até pedir o fim do contrato com direito à indenização. É uma proteção, né? Certo. E, por último, o material fala de uma quarta categoria que me pareceu a mais sutil e talvez a que dá mais briga: as interferências imprevistas. Essa é fascinante. Gera discussões técnicas acaloradíssimas. As interferências imprevistas são condições materiais que já existiam quando o contrato foi feito, mas que ninguém sabia e era impossível prever. O exemplo clássico é o da obra de terraplanagem. O projeto que o governo fornece diz que o solo é arenoso. A empresa calcula o preço com base nisso. E aí começa a cavar E a máquina bate num leito de rocha gigantesco que não estava em mapa nenhum. O que muda tudo. O custo, o prazo... Completamente. E aqui tem um ponto crucial. Não basta achar a rocha. A empresa precisa provar que uma análise técnica bem feita antes da licitação não conseguiria ter previsto aquilo. Se já tinha algum indício geológico que um estudo mais fundo revelaria, a empresa pode ter que arcar com o prejuízo. A diferença entre uma revisão e uma falência pode estar nesse detalhe. Isso tudo parece muito justo na teoria, mas eu fico imaginando a briga na prática. A empresa fala pandemia, o governo responde má gestão. A construtora diz rocha imprevista. O fiscal diz faltou estudo. Como se resolve isso sem que a obra fique parada uma década esperando a justiça decidir? Essa é a pergunta de $1 milhão e nos leva a uma das evoluções mais importantes da nova lei. Historicamente, você tem toda a razão.
Essas disputas se arrastavam nos tribunais, gerando custos absurdos, paralisando serviços essenciais. A Lei 14.133, percebendo isso, abriu as portas e incentivou muito o uso de meios alternativos de resolução de controvérsias. Que seriam, por exemplo... A gente está falando de conciliação e mediação, para casos mais simples, e, para os mais complexos, os comitês de resolução de disputas, os dispute boards, que são painéis de especialistas que acompanham o contrato em tempo real, e também a arbitragem. São métodos mais ágeis, confidenciais e, o principal, mais técnicos. Em vez de um juiz generalista, você tem um árbitro, que é um engenheiro, um advogado especialista no assunto, decidindo a questão. E essa é uma mudança que parece silenciosa, mas que deve fazer uma diferença enorme. É transformadora. Eu já vi disputas de reequilíbrio que se arrastaram 8, 10 anos na justiça serem resolvidas em menos de um ano por arbitragem. A diferença na eficiência e na qualidade da decisão é brutal. E o mais interessante, pelo que eu li, é que essa solução pode ser adotada mesmo depois que o problema já surgiu. Não precisa estar no contrato original, certo? Exatamente. E esse é um detalhe muito prático. Mesmo que o edital não previsse arbitragem, as partes podem, diante do impasse, fazer um termo aditivo e levar aquela briga específica para um tribunal arbitral. Isso dá uma flexibilidade gigante para buscar o caminho mais inteligente, sabe? Voltando um pouco. A gente falou sobre como o equilíbrio é restaurado quando o imprevisto acontece. Mas e o poder original do governo de alterar o contrato? Aquela cláusula exorbitante do começo. Ele pode simplesmente decidir, sei lá, duplicar o tamanho de uma obra e forçar a empresa a aceitar? Não. O poder não é ilimitado. A lei entende que a administração precisa de flexibilidade, mas ela impõe rédeas. O governo pode sim alterar o projeto, que é a alteração qualitativa, ou aumentar e diminuir quantidades, a alteração quantitativa. Mas existe uma regra de ouro. Em geral, tanto os acréscimos quanto as supressões de valor estão limitados a 25% do valor inicial do contrato, já corrigido. Mas espera um pouco. Esse limite de 25% não é uma faca de dois gumes? Por um lado, protege a empresa. Mas, por outro, não pode engessar a administração? E se uma obra precisa ser expandida em 30% para atender um bairro novo que surgiu? O governo teria que fazer outra licitação só para esse pedacinho. Não parece ineficiente? É uma crítica pertinente, ela sempre surge. A lógica por trás do limite é proteger o princípio da licitação. Se o governo pudesse alterar o contrato em 80%, ele estaria, na prática, fazendo um contrato novo, sem competição. O limite de 25% é uma tentativa de equilibrar flexibilidade com isonomia. E a lei tem uma exceção notável a essa regra. Quando seria? No caso específico de reforma de edifício ou de equipamento, o limite para acréscimo sobe para 50%. A ideia é que em reforma sempre se acha surpresa, que exige mais serviço, né? Mas atenção, mesmo nesses casos, o limite para suprimir, para cortar partes do contrato, continua sendo 25%. E o ponto crucial é, toda e qualquer alteração unilateral que impacta os custos exige obrigatoriamente uma revisão dos preços. O governo não pode pedir 25% a mais de trabalho pelo preço original. Isso seria a quebra declarada do equilíbrio. Fica claro, então, que é um cabo de guerra constante. De um lado, a supremacia do interesse público que dá ao governo essas ferramentas. Do outro, a proteção da equação econômico-financeira, que funciona como um escudo para a empresa que contrata com o governo não ser esmagada por eventos fora do seu controle. Perfeito. A lei busca um sistema onde a flexibilidade para atender o interesse coletivo não se transforme em insegurança jurídica, em prejuízo injusto para o particular. O objetivo final é ter um contrato que seja dinâmico para se adaptar à realidade, mas estável e justo o suficiente para atrair boas empresas. É garantir que a balança, mesmo que balance com os ventos, nunca se quebre. E para fechar, uma última provocação para a gente refletir. O material que a gente analisou menciona de passagem um instrumento mais moderno, chamado matriz de risco. É uma cláusula onde governo e empresa tentam, logo de cara, definir quem assume o custo de cada tipo de imprevisto. Isso nos leva a uma questão interessante. Será que é realmente possível mapear e precificar todos os riscos do futuro num documento? Ou a teoria da imprevisão,
Com essa natureza mais aberta, sempre vai precisar existir como uma rede de segurança definitiva para garantir a justiça nos contratos públicos.